meus amigos e amigas, futuros servidores públicos, tá? Do Sistema Socioeducativo SES. Vamos lá, galera, resolver questões, tá? Destinadas a esse concurso para todos os cargos, né? Agente socioeducativo, tá? Analista socioeducativo, certo? Direitos humanos é uma matéria que vai cair para todos os cargos. Sem mais delongas, olho na tela, vamos lá, primeira questão. Questão 1. É correto afirmar que o documento que delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos, adotado pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, pessoal, galera, muito fácil, né? Questão 1. Esse item correto é o item E, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Rapidamente, para você não se perder. Em 1945, bastante. Em 1945, deu só um bugzinho aqui, só um instante, segura aí, que já vai liberar. Deixa eu só liberar aqui, pronto. 1945, certo? Foi adotada, aliás, foi aprovado um tratado, né? Tratado multilateral que criou a Organização das Nações Unidas, ONU, a famosa Carta da ONU, certo? Então, em 1945, foi aprovada a Carta da ONU, Tratado Multilateral criando a Organização das Nações Unidas. Pois bem, né, a ONU, já criada, através da sua Assembleia Geral, em 1948, aprovou a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, famosa DUD, que você jamais deve confundir com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é, essa que, por sua vez, é da França, né? É da Revolução Francesa. E ela foi aprovada em 1789, tá bom? Então, fica ligado. De fato, o gabarito da questão é o gabarito, é o item E. Gabarito essa questão primeiro, ok? Então, essas datas, gente, tá? Essas datas, elas são muito cobradas nas provas de concurso quando o tema é relacionado a direitos humanos. Questão 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU foi proclamada em Paris no dia 10 de dezembro de 48 e se constitui como um marco na história dos direitos humanos. De acordo com esse documento, os direitos humanos, entre outras características específicas, são, pessoal, a própria Declaração Universal, certo? A própria Declaração Universal, lá no seu preâmbulo, tá? Lá no seu preâmbulo, ela já anuncia, né? Ela já anuncia como é que os direitos humanos serão, tá? Como é que os direitos humanos que ela vai prever nos 30 artigos da DUD, ela já anuncia que direitos humanos são esses, tá? E esse anúncio do que seriam os direitos humanos, já que o preâmbulo é como se fosse a bula de um remédio, né? Em que explica o remédio, o preâmbulo explica a DUD. E explicando a DUD, tá? O preâmbulo vai dizer que os direitos humanos não são limitados a um local. Eles não são limitados, né? Eles não são limitados, certo, a um espaço territorial. Na verdade, no preâmbulo da DUD, ele vai informar para nós que os direitos humanos eles são baseados na característica da universalidade. Sendo universais, né, os direitos humanos, tá? E os direitos humanos, ok? Foram divididos até pela conquista histórica, né? Em gerações, primeira geração, segunda geração, na DUD não é previsto expressamente, e depois terceira dimensão até quarta e a quinta. Apesar disso, eles não são, certo, divididos, né? Um não é mais importante que o outro. Eles são baseados na indivisibilidade, galera. Isto é, na verdade, né, o direito humano de segunda dimensão à saúde, ele reforça o direito à vida, tornando, pois, né, indivisíveis, tá? Formando um todo indivisível, que é essencial o quê? A dignidade da pessoa humana. E por isso mesmo, tá? Eles sendo indivisíveis, eles são interdependentes, né, pessoal? Interdependentes. Isto é,
Um depende do outro e um reforça o outro, ok? Não há divisão. Não tem um mais importante, tá, que os outros. Então, são características previstas logo no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Item C é o item a marcar, né? Universais, indivisíveis e interdependentes. Gabarito da questão 2 é o item C de coisa. Questão 3, galera. No que concerne à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Item A. A declaração foi criada após a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, mentira, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1919, tá? Fim da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi criada, né, a famosa Liga das Nações, né, que seria um organismo com a mesma, tá, finalidade da ONU. Só que a Liga das Nações fracassou e não evitou a Segunda Guerra Mundial, tá, que teve, né, o seu início em 1939, ok? 1939, durando até 1945, tá, gente? 1939, durando até 1945. E aí, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, foi criada, né, a ONU em 1945. E aí, a ONU criada, como já dissemos acima em outra questão, a ONU criada, ela aprovou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não é verdade, tá? Que a declaração foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial e tem A errado. B. A declaração foi criada durante a Guerra Fria, pessoal. A Guerra Fria, tá? Ela data ali, mais ou menos, tá? De 1960, tá? A 70, ok? 1960 a 70, por ali. E não, tá? Na verdade, ela foi criada muito antes, tá? Em 48. C. A declaração foi criada no final do século XIX, pessoal. Final do século XIX, né? 1919, 20, ok? Não foi, né, gente? Não foi, não, ok? E D. A declaração foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de necessidade de estabelecer padrões mínimos para a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, a fim de prevenir novas violações desses direitos no futuro. Perfeito? Gabarito da questão, gabarito item D. Tranquilo, galerinha? Deixa eu ver se tem o item E. Tem não. Quarta questão. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão. A escravatura e o trato de escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes, pessoal. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em que ano foi proclamada? Questão muito fácil mesmo, tá? Nível, né, bem baixo, que não dá para errar. 1948, gabarito, item C. Vamos para a próxima questão, que essa foi fácil. Quinta questão. Acerca do sistema da Organização das Nações Unidas, ONU, assinale a alternativa incorreta. Perceba, a questão pede que você discursa sobre o sistema, né, que a ONU, né, organiza, ok, pessoal? Inclusive, a ONU, né, organiza, ela faz parte do sistema global. Só para você situar, quando se fala em direitos humanos, tá? Nós temos dois sistemas de proteção dos direitos humanos. Sistemas de proteção dos direitos humanos. Nós temos o sistema global, tá certo? Sistema global. E nós temos sistemas chamados de sistemas regionais, né? Que vão proteger direitos humanos em âmbito regional, regionalizado. O sistema global, ele é comandado pela Organização das Nações Unidas, tá? ONU. Já o sistema regional, ele tem três sistemas, ok? Três sistemas. Tem o sistema europeu, tem o sistema africano, tá? E tem, por fim, o sistema interamericano. Sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte, né? Que é comandado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, ok? Então, aí nós temos sistemas. Pois bem, a ONU comanda o sistema global.
E no sistema global tem alguns órgãos da ONU, tá, gente? Órgãos criados ou pela Assembleia da ONU ou órgãos criados após. A questão fala sobre isso. A. O mecanismo de revisão periódica universal destina-se ao monitoramento da situação de direitos humanos em todos os países membros da ONU, em ciclos de revisão que duram 4 a 5 anos. Errado, tá, gente? Esse ciclo aqui é 2 em 2 anos. B. Opa, peraí, se é errado, né? Esse item é o item correto? Vamos ver se é ele, tá? Deixa aqui stand-by, né? Stand-by. B. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é composto por 47 membros da ONU, eleitos pela Assembleia Geral. Pessoal, está certo, ok? Atenção. O Conselho da ONU ele não existia quando a ONU foi criada. Esse conselho foi criado em 2006, tá bom? E ele substituiu a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que era um órgão que a ONU criou. Tá? Então, substituiu a Comissão de Direitos Humanos e, de fato, não são todos os países da ONU que comandam, que faz parte do Conselho. Apenas 47 países tá, fazem parte desse Conselho e o mandato desses conselheiros é de 2 anos e tem B correto, né? A questão P é incorreta, então não é a marcar. C. O Comitê de Direitos Humanos, constituído pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é composto por todos os países membros da ONU, pessoal? É errado, tá? Não. Na verdade, o comitê é composto por apenas 9 pessoas, ok? Item C está errado e é o item, na verdade, a marcar da questão. São 9 pessoas que compõem o Comitê de Direitos Humanos da ONU, tá bom? De fato, quem criou foi o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, através de seu protocolo facultativo, mas a composição não é de todos os países da membro e tem que ser errado. D. As petições perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU podem ser subscritas por indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações não governamentais, galera, tá? De fato, esse item também está correto, né? E o item A, na verdade, está correto. Falei 2 anos, mas não é. É 4, 5 anos mesmo, ok? Então, de fato, o gabarito é o item C, é o item errado dessa questão. Tá bom, galera? Questão 6. O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, A, tem como atribuição, entre outros, chancelar as ações dos comitês? Não, galera, tá? Galera, presta atenção. Rapidamente aqui para você situar, tá? A ONU, ela tem órgãos, tá? Órgãos da ONU. Só que a ONU, ela tem órgãos, que são órgãos, tá? Originários, ou seja, originários, criados, tá? Quando a carta foi assinada, em 45. Órgãos originários e principais. Órgãos originários, tá? E órgãos principais. Dentre os órgãos originários e os órgãos principais, dentre os órgãos originários e órgãos principais, nós temos, tá? A Assembleia Geral da ONU, tá aqui, ó, AGE, Assembleia Geral da ONU. Nós temos Conselho de Segurança da ONU, ok? Nós temos Conselho Econômico Social da ONU. Nós temos Conselho de Tutela da ONU. Nós temos o Secretariado, tá bom? E nós temos a Corte Internacional de Justiça. E também, posteriormente, tá? Em 93 foi criado o Alto Comissariado da ONU. Também são órgãos principais da ONU. Só que a ONU também tem órgãos, tá? Subsidiários, gente. Órgãos subsidiários, ou também chamados, tá, de órgãos auxiliares. Dentre eles, nós temos o Conselho de Direitos Humanos da ONU, tá? Que tem 47 membros. E nós temos o Comitê de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos, tá? Tem 47 membros e o comitê tem 9. Então, eles têm algumas funções. Por exemplo, o conselho, tá? Ele faz parte, ele é o órgão, tá? Que auxilia na resolução de tratados. Já o comitê recebe petições, tá? Individuais em denúncias, por exemplo. Então, vamos lá. Item A. O conselho, né? A questão pede sobre o conselho. O Conselho de Direitos Humanos tem como atribuição, entre outros, chancelar ações do comitê? Não. B. O Conselho integra ao lado da Comissão de Direitos Humanos. Pessoal, não. A comissão ela foi extinta e ela deu lugar ao Conselho, né? Então, de fato, o item B é errado. C. O Conselho é presidido pelo Alto Comissário? Não, gente. O Alto Comissário da ONU, na verdade, ele é
o agente tá, mais importante da ONU, que preside ó, o Alto Comissariado da ONU e não preside tá, o Conselho. E tem isso errado. D. Em relação à sua estrutura, um órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU, pessoal, perfeito, né? Como coloquei, ó, o Conselho ó, é órgão que, ó, subsidiário, tá? Órgão auxiliar. E gosta de natureza permanente? Não, o Conselho só se reúne, tá, como é chamado, e não é permanente. Item errado. Então, o gabarito da questão é o item D em relação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Próxima questão. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, tem, entre outros objetivos, alcançar a cooperação internacional para a solução de problemas econômicos, sociais e culturais, ou de caráter humanitário, e encorajar o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Para a realização desses objetivos, está estruturada em diversos órgãos, com as respectivas atribuições temáticas. Sobre o tema, é correto afirmar que a Corte Internacional de Justiça, famosa CIJ, nos termos do artigo 92 da Carta, é o principal órgão judicial das Nações Unidas, composto por 15 juízes, correto, ok? E possui competência contenciosa para julgamento dos estados e indivíduos, pessoal. O único erro da questão é falar que a Corte compete julgar indivíduos. Não, gente, tá? A Corte ó, só julga estados, tá bom? Cuidado, porque o tribunal que julga indivíduos não é a Corte de Justiça, é o Tribunal Penal Internacional, famoso TPI, que apesar de ter sido criado com a ajuda da ONU, não é órgão integrante da estrutura da ONU. Então, cuidado, o TPI não é órgão tá, integrante da ONU, mas ele foi criado com a ajuda dela. E o TPI não julga pessoas. Aliás, o TPI não julga Estado, ele julga pessoas. Então, o único erro da questão aqui é dizer que a Corte Internacional de Justiça, ela julga indivíduos. Não, ela só julga Estados. E tem a errado. Bem, o secretariado é chefiado pelo secretário-geral da ONU, que é o principal funcionário administrativo da ONU, indicado para mandato de 5 anos pela Assembleia Geral, a partir da recomendação do Conselho de Segurança. Pessoal, isso aqui pode estar correto, ok? Deixa aqui stand-by. Vamos prosseguir. O Conselho de Segurança da ONU é órgão da ONU com a responsabilidade na manutenção da paz e segurança internacionais e conta com 13 membros, pessoal? Não, certo? São 15 membros que o Conselho de Segurança conta. Esses 15, tá? Nós temos membros permanentes e membros provisórios. Entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, que nunca saem, tá? Que sempre estão lá, nós temos Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, ok? E os 10 tá, são provisórios com mandato de 2 anos. Item C errado. Item D. O Conselho Social, composto por 38 membros, nem tem, pessoal. Na verdade, é o Conselho Econômico Social. Item D está errado. Tem o item E? Não tem. Então, de fato, o item B, pessoal, é o item correto, tá? De fato, o secretariado é chefiado pelo secretário-geral, que é o principal órgão administrativo, tá? Cuidado, pessoal. O principal órgão administrativo da ONU é o secretariado. Agora, o principal órgão da ONU mesmo é o Alto Comissariado. Cuidado. O órgão administrativo, tá, que gerencia de forma administrativa, tá, as reuniões, né, organiza ali, é o secretariado, ok? Mas o principal órgão da ONU mesmo é o Alto Comissariado. Por isso que o item B está correto, gabarito da questão, item B. Próxima questão, nona. Assinar a opção incompleta, correta e respectivamente as lacunas do enunciado. Ou é administrado pela e é composto por tratados voltados à promoção da dignidade da pessoa humana e por órgãos competentes para monitorar e exigir o cumprimento desse compromisso, dentre os quais se destacam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana. Pessoal, quando falou aqui, interamericana, isso aqui é sistema global ou regional? Pessoal, isso aqui só pode ser, sistema regional, sistema regional interamericano, ok? Cujo o Brasil faz parte e que é comandado, né, pela nossa famosa OEA, ok? Então aqui, certo?
Sistema interamericano, né? É essa lacuna aqui, administrado por quem? Pela OEA. Vamos buscar lá o item correto. Sistema interamericano, ó, administrado pela Organização dos Estados Americanos, famoso OEA, gabarito, item E. Questão aí muito fácil, ok? Item A, aliás, né? Tem mais uma? Tem não. Então, senhoras e senhores, terminamos aqui mais uma, né? Bateria, set de questões de direitos humanos para a sua prova do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo SES. Tamo junto com uma MPE. Abraço, tchau, tchau.